É bom né? até frisar que o jogador tem que estar sem contrato desde o dia 2, né? Se o cara ficar sem Antes do contrato fechamento da hoje, janela. não serve. Então, é um mercado muito restrito, né? São poucos jogadores que você tem disponíveis aí nessa situação. Um deles, atacante, né? Não centroavante, né? Que era o Munaim, o espanhol, inclusive fechou com o São Lourenço, né? Tá, o São Lourenço também. É mais ponto esquerda, né? Joga mais pelo Não, lado não, eu tô esquerdo, falando em Flamengo, não, falando que era né? um desses casos de jogador livre, né? Sim. O É, Munaim. não, é difícil, é bem difícil, fica bem restrito o mercado. Eu acho que contratar por contratar, até quando você falou de Depay, Marcial, eu falei, cara, esses caras teriam mais sentido se fosse no lugar do Gabriel, que são atacantes de mais de movimentação, cai pelos lados e tal. Marcial mais pelo lado esquerdo, o Depay até se movimenta por outros setores do campo, mas não são caras de área. Não é necessidade do Flamengo. O Flamengo sente falta hoje é de um centroavante, um 9, que tem, como eu falei, o Carlinhos, mas o Carlinhos tem uma questão técnica, né? Então, você ter um. Gente, assim, um cara. O Flamengo vai jogar com Penharol em Montevidéu, digamos, ganha aqui de 1-0, tá? O couro vai comer lá em Montevidéu, vai ser difícil pra cacete. Puta pressão, o time dos caras melhor do que nas temporadas recentes, né? Quando o Penharol era saco de pancada, aí sendo eliminado, tomando goleada do Atlético Paranaense, saindo de Sul-Americana, não passando da fase de grupos da Libertadores quando chegava até a competição. Desse ano, não, estão com um time mais competitivo, estão mais organizados, avançaram, eliminaram os Strogas goleando em casa. Vai ser um jogo difícil. Vai ser o Carlinhos. Cara, pode até o Carlinhos entrar e fazer um gol, mas eu quero dizer o seguinte: o jogador acostumado a jogo grande, que entra, se adapta, que entende rapidamente o funcionamento da equipe e que pode oferecer algo nessa função, ser um cara de referência na área adversária, um cara para fazer o papel que o Pedro desempenha, né? Então, eu acho que deveriam buscar alguém, entendeu? Nesse caso, a idade é menos relevante, porque é um cara para jogar um ano. Aí chegar no meio do ano que vem, o cara está super bem, está ainda bem, está correndo, está jogando, com 36, quer renovar, renova mais um pouco, prorroga até o final do ano. Negocia-se. Agora é uma emergência. Seria uma contratação emergencial. Esse é o ponto. Não é uma contratação para fazer contrato de 4 anos, nada disso. Nada disso. E tem que ser um cara com essa. Senão não adianta. Contratar um atacante de outra característica é bobagem. Então, acabou de contratar o Plata. O Michel está machucado, mas vai voltar em algum momento, né? Vai demorar 1 mês e meio, talvez até mais, 2. Tem lá o Luiz Araújo, tem as suas opções. Mas homens de área só tem o Carlinhos agora. Nem o Gabriel é esse cara, né? Bom lembrar, né? Nunca foi. Nunca foi esse jogador. O Gabriel não divide uma bola. E não tem nem garoto né, André, do Sub-20 pra puxar, né? Porque o Sub-20 também tá sem centroavante, né? Tá jogando com um improvisado, que é o Alaciano. Então, tem um menino lá, né, que ele tem subido, mas que veio do Sub-17, né? ele ainda é do Botar um garoto assim, só se ele fosse um fenômeno, né? Só se ele fosse um Estevão, um Hendrick. Mas não é, né? Então, um Vinícius Júnior, né, para trazer para um exemplo dentro do Flamengo. Mas não é, né? Então é arriscado, né? Então, sim, por isso tem que trazer. Acho que amanhã, o dia D, né? É hoje ou amanhã? É hoje. Na Copa do Brasil Hoje. Tem que definir. Tem que definir e tentar trazer. Eu reafirmo que eu digo. Faria pente fino aí no mundo. Lógico, né? Nem todo mundo vai dar para pagar. Mas eu tentaria achar uma bela de uma sacada nisso aí. Mas o Flamengo, infelizmente, fica olhando só grife, os nomes que estão mais fáceis ali na cabeça e tal. Até para poder fazer a contratação e dizer que é contratação de grande impacto. E também a torcida é chata, né? Se trouxer o jogador, vai dizer que é jogador de time pequeno e tal, que não é jogador pro Flamengo. Então como de certa tem forma muita opinião sem conhecimento, não, mas a gente acaba fazendo isso um pouco com o Carlinhos também, né? Então, assim, a gente acostumou, a diretoria do Flamengo acostumou a gente assim, com essa coisa de ficar contratando grife, e às vezes a gente até se trai e acaba olhando o grife também na hora de considerar. Mas não dá para desconsiderar o que o Mauro falou, né? Jogo grande, contra o Penharol e tal. Vamos falar a verdade aqui. Era o Gabriel que tem que fazer isso, né? Era o Gabriel que tinha que estar resolvendo esse problema. O Gabriel era quem devia estar disputando pau a pau com o Pedro, a artilharia do ano do Flamengo e tal, mesmo sem ser titular. Eles dividindo ali minutos, que foi esse o planejamento desde o início, desde que o Pedro foi contratado.
Eram eles dois dividirem, serem escalados justamente conforme as circunstâncias. Esse jogo precisa de um centroavante mais físico, mais fixo e tal. Então vai o Pedro, esse pode ser um atacante mais móvel e tal, um jogo de mais ataque ao espaço na última linha de defesa. Aí é o Gabriel. Era para estar assim. E o Gabriel aqui não entrega. E aí não dá para confiar e aí tem que ficar pensando em mercado. Mas se a gente for parar para pensar, é um absurdo o Flamengo tá indo no mercado. Porque o cara que a gente está tratando como não confiável para substituir o Pedro tem mais salário, tem mais status, tem mais história no Flamengo do que o Pedro. Só que ele hoje não entrega mais nada. E é difícil acreditar que ele vai entregar. Ele pode entregar? Pode. No fundo, todo mundo aqui que é Flamengo tá esperando isso. Porra, seria a solução ideal. O Gabriel voltar, começar a meter gol e resolver o problema, pelo menos até o ano que vem. Mas a gente imagina que isso vai acontecer? Não é provável hoje. O que é feito no Corinthians não é referência para nada, né? O mais engraçado é o corintiano que fala assim: você está com inveja porque você é Flamengo. O Flamengo, o rubro-negro, que tem inveja do Corinthians hoje, tem que ser internado imediatamente, camisa de força nele, né? O Corinthians não é motivo de inveja para ninguém. O Corinthians é uma vergonha de gestão, cometendo vários erros aí absurdos e aumentando essa dívida, enfim. E sobre essa coisa, cadê 1 bilhão e tanto? Cara, o Flamengo investiu para caramba também, né? Vamos criticar os caras, vamos criticar direito. O Flamengo acabou de contratar um jogador de 19,8 milhões de dólares, que é o Alcaraz. Ainda trouxe o Plata, trouxe o Alexandre, né? Trouxe o Michael, Léo Ortiz, o Vinha, Pela Cruz à vista, pagou lá cash lá ao River Plate, comprou terreno do estádio. Gente, vamos raciocinar um pouquinho também, né? Eu acho o seguinte: contratar um atacante, se for também em condições financeiras razoáveis. Não é dinheiro a fundo perdido, cara. Eu vou que nunca defender que contrata que se dane, porque fatura 1 bilhão. Fatura, mas tem muita despesa, né? Tem muito custo. E agora tem um estádio. A partir do ano que vem, o Flamengo automaticamente passa a ter uma dívida imensa no momento em que começar a obra do estádio. O André, torcedor não pode entrar nessa onda, né, cara? Parece que esqueceu que o Flamengo passou há poucos anos. Tem tal de arrecadação, tem tanto, contrato e dane-se, né? E depois se vira, né? Até porque tem uma eleição aí no final do ano também, né? A gente não sabe nem quem é a diretoria. O torcedor também também não pode se desesperar, né? Achar que descontrolar porque os outros fazem, vai fazer errado, né? Parece que esquecem o que o Flamengo passou, né, André? O André ficou mutado para mim. Não. Foi, Agora foi, André, vai lá. Foi? Foi. Posso ir? Tá, Vai. beleza. Cara, é isso, né, cara? É 1 bilhão para tudo. E as contratações foram feitas, né? Não dá para ser campeonato de contratação, não pode ser. Cara, assim, todo jogador que é contratado por outro clube, aparece um torcedor do Flamengo, aí, ó, deixaram passar. Cara, quantos jogadores vão ter no elenco do Flamengo? Na cabeça desse torcedor? É difícil, né? É difícil. Tem que contratar, porra, não pode deixar os adversários contratar um jogador. Jogador de nome, custou caro e tal. Então o Flamengo tinha que ter contratado e não o outro clube. Não é assim, pô. Tem lá um planejamento e tal, as necessidades, as lacunas. No começo do ano as lacunas foram preenchidas, né? O Léo Ortiz para o lugar do Rodrigo Caio, que saiu, o Vinha para o lugar do Felipe Luiz, que saiu, e o De La Cruz para o lugar, de certa forma, do Everton Ribeiro. E aí agora o Michael para o lugar do Cebolinha, que se lesionou, o Alexandre para o lugar do Vinha, que se lesionou. Tinha uma lacuna no meio campo, que estavam querendo o Marcos Antônio e o Alcaraz, e o Claudinho, e veio o Alcaraz. E essa oportunidade de mercado que foi o Gonzalo Plata. E agora vai ter a necessidade pelo Pedro. Então, quer dizer, tudo tem uma necessidade ali. Abriu-se uma lacuna, então não foi contratação assim na loucura. Nenhuma foi na loucura. Nem vai ser. E não está errado. O que eu discuto não é isso. O que eu discuto muitas vezes é
necessidade de se contratar certos nomes e não se fazer um scout direito, não se fazer uma análise mais criteriosa, até de características dos jogadores e tal. Embora esse ano até tenha sido interessante. O Rodrigo Caio saiu, o Léo Ortiz tem características parecidas, o Felipe Luiz saiu, o Vinha tem características parecidas, sendo mais jovem, não é o Felipe Luiz, nem o Alexandro é o Felipe Luiz, né? Porque o Felipe Luiz tem, né? Era um tanto único, né? Mas foi feito. O que tinha que ser feito, foi feito. Não dá para ficar com esse tipo de situação, porque aí é aquela coisa, se faz esse alarde todo com as contratações do Flamengo, mas quando o jogador é contratado, parece que o Flamengo não contratou ninguém. Olha o cara aí falando, vai ter a Almada contra Depay, beleza, o Flamengo tem o Alcaraz, amigo. O Flamengo tem o Alcaraz, tirou lá da Premier League. Não é MLS nem encostado, não. Tirou lá da Premier League. Olha eu já dando valor à grife aqui, né? É a pegadinha da diretoria do Flamengo. Próximo superchat, então você vai... Mas não deixa de ser, né? Mas não deixa de ser. O Flamengo investiu, contratou um jogador de peso. Vamos ver se vai dar retorno. Só porque ele foi expulso contra o Corinthians e o Flamengo perdeu, não quer dizer que ele é ruim, não. Pelo contrário, eu gostei muito do que eu vi do Alcaraz. Por um pequeno detalhe, ele não tem uma estreia de sonho, né? Porque com 1 minuto do segundo tempo, ele quase faz o gol, né? Exatamente, ia ser um golaço. Vestindo a camisa do Flamengo. Isso. Eu gostei muito do que eu vi dele. Assim, eu já sabia que ele jogava isso, já tinha visto, desde o Racing, mas fiquei muito bem impressionado. Jogador vertical, só joga pra frente e tal. Acho que, tem tudo para acrescentar muito ali. E tem que se considerar isso, Agora vai ficar, o Almada. Fala sério, né? Mandar um abraço pro Vitor, que tá aqui, né? O Vitor Fernando Guimarães Vera Cunha. Bom dia, bancada. Tá aí no clube de chat, nosso clube de... Grande abraço pro Vitor. E aí, o Mauro, olha aí, eu vou até deixar pro Mauro essa. O William Santos, a janela foi ruim. Carlos Alcaraz foi muito caro. Não é lá essas coisas. Dificilmente vamos recuperar o investimento. Era melhor ter contratado o Depay. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.